E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Hélio Gustavo. Dando continuidade ao assunto de filtros passivos e circuitos de pulso, nós vamos, nesse vídeo, falar sobre filtros passa altas. Nos vídeos anteriores, nós falamos de filtros passa baixas. Então, nós vamos agora fazer uma análise mais resumida, porque basicamente o embasamento do funcionamento de um filtro eu falei no vídeo onde eu abordei sobre filtro passa baixa. Então eu vou falar aqui por alto, mas se você quiser saber de forma profunda e detalhada, eu te convido para assistir esse vídeo que está aqui na descrição desse vídeo aqui que eu estou falando com você. Vamos lá? Bem, filtros passa altas. O que é um filtro passa altas? É um filtro onde você atenua as baixas frequências e coloca o ganho unitário, basicamente, a partir da frequência desejada, né? A partir da frequência de corte desejada. Então, resumindo, você retém as baixas frequências e deixa passar para a saída altas frequências. Então, basicamente, o filtro passa altas, ele funciona dessa forma. E você pode ter duas configurações, um filtro CR e um filtro RL. É basicamente trocar a posição do resistor e do capacitor e trocar a posição do indutor com o resistor. Bem simples. Vamos lá. Como eu falei, nós iremos apresentar apenas as novas equações, circuitos e diagrama, porque a análise está aqui no vídeo da descrição onde eu falei sobre filtros passa baixo. Circuitos, filtro passa alto. Então existem dois tipos, como eu falei. Filtro passa altas CR e filtro passa altas RL. Você tem no filtro passa altas CR aqui. Filtro passa alta CR. Você tem o capacitor, ele troca de posição com o resistor. Ele fica aqui, não é, conectado já na entrada, aqui nessa parte superior, e o resistor fica aqui em paralelo com a entrada, e o indutor, no caso do filtro passa alta, filtro RL, ele fica em paralelo com a entrada e a saída, né? Fica paralelo com a saída, e você tem aqui um resistor que fica nessa posição. Então, fazendo uma breve descrição do seu funcionamento. Para baixas frequências, o que é que vai acontecer aqui? O capacitor, ele vai, para baixas frequências, ele vai virar um circuito aberto e o capacitor ele vai reter as baixas frequências, não vai passar. E para baixas frequências aqui, o que é que vai acontecer? O indutor ele vai virar um curto e ele vai aterrar as baixas frequências. Para altas frequências, o indutor ele vira um curto, então ele vai deixar passar a entrada, né, para a saída. E aqui para altas frequências, o indutor ele vai virar um circuito aberto. Então a entrada não vai ser aterrada, vai passar para a saída. Então basicamente é assim que funciona. A composição, um capacitor e um resistor na configuração ao lado, não é? Você tem o ganho do filtro passa altas CR. Você tem o ganho do filtro, que é dado por essa equação, e a dedução é originada pelo divisor de tensão. Nós vimos isso no vídeo passado. Então você tem aqui o ganho do filtro, que é calculado pelo divisor de tensão entre o capacitor, entre a impedância capacitiva e a impedância resistiva. Vamos lá. Comportamento em função da frequência. Para altas frequências, para o filtro CR, você tem que a reatância do capacitor tende a um curto-circuito, a tensão da saída
tende a tensão na entrada, porque é um filtro passa alta, então se for altas frequências ele vai deixar passar tudo. Sendo que para baixas frequências, né, aqui está errado, baixas frequências, ou seja, frequência tendendo a zero, a reatância do capacitor tende a infinito e, portanto, ele retém a entrada. Então, a tensão na saída é igual a zero. A frequência de corte é dada por essa equação. E fazendo a mesma análise para o filtro passa altas RL. Como é que funciona? Você tem a composição, que é um indutor e um resistor nessa configuração, onde o indutor está em paralelo com a saída. O ganho é da mesma forma calculado pelo divisor de tensão, onde você vai buscar a relação da saída com a entrada. O comportamento em função da frequência. Para altas frequências, o indutor, ele tende, a sua reatância indutiva tende ao infinito. Logo, ele vira um circuito aberto, não permitindo que o sinal da entrada seja aterrado. Logo, a tensão de saída Vs é igual à tensão na entrada. Para baixas frequências, não é? Aqui também corrigindo, baixas frequências, a frequência tendendo a zero, a reatância do indutor vira um curto. Não é? A reatância indutiva ela é igual a zero. Então você tem que todo sinal, em baixas frequências, todo sinal de entrada é aterrado. E aí você tem que a tensão da saída é igual a zero. Beleza? E a frequência de corte você tem que é essa equação que você vê, R sobre 2πL. Lembre-se, para filtros passa alta, ou seja, nos circuitos de filtro passa altas, as frequências altas passam para a saída. E as frequências baixas são aterradas pelo capacitor ou retidas pelo indutor. Algumas equações gerais. Você tem o ganho do filtro, que é dado por essa equação, que vai depender da frequência de corte também. A fase do ganho e as regiões de atenuação. Então, nos filtros passa alta, fazendo aqui também o comportamento do filtro em função da frequência, você tem aqui que os filtros passa alta RL e CR têm atenuação de menos 20 dB por década e menos 6 dB por oitava. Lembrando que a década é cada vez que você aqui divide a frequência por 10, não é? Você vai dividindo a frequência por 10 aqui, são múltiplos de 10 aqui, né? Você vai multiplica por 10 e vai obtendo esse valor. Multiplica por 10 aqui, dá sobre 10, multiplica por 10 dá Fs, multiplica por 10 dá 10, né? Então você vai multiplicando por 10 e vai obtendo as décadas. Condições de projeto e análise. Então aqui cabe aquela situação onde, como os dispositivos reativos não são ideais, eles vão apresentar os parâmetros espúrios. Então ele vai apresentar aqui no caso aqui essa análise nós já fizemos. Aqui, ó, nesse caso aqui, o capacitor no circuito filtro passa alta CR, você vai ter aqui a resistência interna do gerador, que precisa ser considerada para você calcular a frequência de corte. E no caso do circuito RL, no filtro passa alta RL, além da impedância interna do gerador, da sua fonte de sinal, você precisa considerar a resistência RS do indutor, ou seja, a resistência do fio do indutor. Então, aqui é o modelo quase ideal, porque são parâmetros espúrios de maior relevância que você precisa considerar, tá? Então, e lembrando, né, o cálculo da resistência Thevenin, equivalente Thevenin,
ele é importante para você calcular a frequência de corte para um filtro como esse. Lembrando que também você tem os filtros passa alta L, Pi e T. Então você vai mudar basicamente a posição, onde no filtro passa alta L você tem aqui que a saída está em paralelo com a indutância e você tem a atenuação de 40 dB por década. No filtro passa alta tipo Pi você tem a atenuação até 60 dB por década. E no filtro passa alto tipo T, você tem atenuação até 60 dB por década. Lembrando que nos filtros passa baixa, tipo L, Pi e T, e passa alta, tipo L, Pi e T, o que vai mudar é a disposição dos circuitos. Então perceba que para o filtro passa baixa, você inverte a posição de cada filtro desse aqui, tá? De cada componente desse, né? E lembrando que no filtro passa alto, a frequência de corte ela é menor que a frequência de ressonância, tá? Então aqui, lembrando que essas observações são as mesmas dos filtros passa alto tipo L, Pi e T que eu fiz nos vídeos passados, tá bom? E aqui você tem essas atenuações para os filtros passa alta tipo L e para os filtros passa alta tipo Pi e tipo T. Então você tem uma atenuação de até 40 dB e aqui também tem uma atenuação de 60 dB, até 60 dB. Então, lembrando que vale a mesma observação. Se você quer uma aplicação onde você quer uma atenuação mais brusca da frequência do ganho, né? Atenuação mais brusca do ganho, você pode utilizar esses tipos de filtro. Se você gostou, dá o like, inscreva-se no nosso canal. Apesar de ser muito assunto, lembre-se que nós vamos sempre fazer exercícios. Afinal de contas, você está no canal Hélio Gustavo. Exercícios e projetos do livro. Abraços.